A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar do duo formado pelo guitarrista Rodrigo Bragança e o pianista Benjamin Taubken. Eles estão lançando o álbum Sobrevoo, um papo sobre música instrumental no Brasil, improvisação, timbres, texturas e paisagens sonoras inusitadas. Tudo online, em casa, na quarentena. Grande prazer em receber aqui, nessa quarentena, na hora do rango, o nosso querido sócio, amigo, grande músico, pianista Benjamin Taubken. Bem-vindo mais uma vez. Eu falo sócio porque ele participa de vários programas nossos e ele é sempre bem-vindo e tem sempre projeto novo para apresentar, isso que é legal também. Mais uma vez, Benjamin Taubken, muito obrigado. E aí eu não conhecia aí, num projeto novo com o Benjamin Taubken, o guitarrista Rodrigo Bragança. A gente bem-vindo também. Nós vamos falar muito sobre o disco de vocês, o duo, né? Chama-se Sobrevoo. Vamos ouvir várias músicas desse Sobrevoo, que é lindíssimo, já ouvi. Música instrumental, que a gente gosta de destacar a música instrumental. Só toca música de cantor, cantora, piriri, mas a gente quer mostrar aqui, tem um espaço para música instrumental e a gente gosta muito de abrir esse espaço, né, principalmente. A primeira pergunta, o Benjamin já sabe, porque é quase uma enquete, que ele já participou. Vou começar com o Rodrigo. Como é que você encarou essa pandemia? Como é que você se virou profissionalmente e pessoalmente? Porque as reações são as mais variadas, né? Aquele que ficou pirado, aquele que ficou hiperativo, aquele que ficou deprimido, aquele que ficou confuso e aquele que ficou tudo ao mesmo tempo naquele momento agora, certo? Então, tem várias reações. Eu queria saber você, como músico, como é que você encarou a pandemia, como está encarando a pandemia profissionalmente e pessoalmente. Começa com o Rodrigo Bragança, que é a novidade, né, Benjamin? Podemos dar essa colher de chá para ele, né? Por favor, por favor. Então, vamos lá, Rodrigo, diga lá. Para mim, eu vou dizer até que não teve um grande impacto, porque minha principal fonte de renda é uma produtora de áudio, que eu tenho um estúdio, né? E a gente conseguiu fazer mais de 90% dos trabalhos que a gente já vinha fazendo, desde casa, nos nossos home studios, né? E os parceiros também podendo trabalhar e contribuir dessa forma. Logo no início da pandemia, a gente teve uma queda grande de trabalho, mas isso, graças a Deus, não durou muito tempo. Em torno de 1 mês e meio, 2 meses, a gente já teve o nosso fluxo de demandas e trabalhos normalizado. Então, até agora, a gente vem trabalhando. Então, eu posso dizer que eu não tive um grande impacto nesse lado aí profissional. E uma coisa que foi bem positiva para mim foi que eu intensifiquei os meus trabalhos, os meus projetos pessoais, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Inventos Poéticos e eu comecei a fazer, acabou sendo um impulso para fazer uma série de lives com músicos. Inclusive eu convidei o Benjamin, ele participou, uma série de 12 lives falando sobre os processos criativos. Né? O canal fala disso, de parcerias, de composições, improvisações em parceria, né, com outros músicos, bailarinos e poetas. Então foi até um momento em que eu me aproximei de pessoas que eu considero, que eu admiro, que eu considero que são ótimos artistas e tal. Então teve esse lado muito bom, assim. E pessoalmente, eu já me sinto assim uma pessoa muito muito quieta no meu canto, assim, eu tenho a minha vida, passo Você já muito está tempo em quarentena há um tempão, é isso, em Rodrigo? casa, mexendo com as minhas coisas aqui, ó, os pedais, Tô vendo os pedais. instrumentos. Eu não sou uma pessoa muito que sai muito, que tem uma super vida social, assim. Então, para mim, foi um pouco natural, assim, a continuar em casa, intensificar isso, né?
É claro que depois de um tempo a gente sente, né? E fica... Aí sim faz muita falta o contato físico, encontrar os amigos pessoalmente. E eu confesso que nesse momento, a essa altura do campeonato, eu já estou bem incomodado, assim, né? Com isso tudo, já queria que isso tivesse passado. O popular com o saco cheio já, né? Isso. É esse aí. Não, porque realmente, eu sei que vocês, alguns músicos trabalham no home studio, home office já faz tempo, né? Mas não é uma coisa que era obrigatória, né? Vocês trabalhavam por conta de ter uma estrutura, ao invés de ficar circulando em estúdio, você produz em casa, que já faz parte do trabalho de vocês. Agora, ser obrigado a ficar num confinamento, aí é outra história, né? Aí complica um pouco, né? É isso aí. Benjamin Taubig, eu queria que você falasse tudo que, desde que a gente conversou a última vez, que foi no comecinho, né? Mais ou menos da quarentena, nos primeiros meses, né? E você, junto com outros figuras importantes aí da música, lançaram o Conexão. E a gente tem falado aqui, viu, Benjamin? Todo mundo, como citam, se vai citar, cita algum projeto aí, solidariedade entre os músicos. O Conexão está sempre citado por todo mundo, né? E eu falei, Benjamin Taubig e tal. Então eu queria que você desse um relato, já que você já tem feito esse trabalho, né? E a gente tem divulgado aqui na rádio, eu queria que você desse um relato desses últimos tempos, o que evoluiu, como é que foi, desde o começo da pandemia, por favor. Olha, o Conexão surge em 13 de maio, usado, né, que é a libertação. Ele surge no dia 13 de maio. Teve um boom, teve um retorno muito bacana, um grupo de pessoas, a gente, né? A Gisela Gonçalves da Borandá, que por sinal é candidata num coletivo que chama E-Coletivo, que eu super recomendo aqui, e mais o Maurício Tagliari da YB. Junto com a gente também estava a Mariane, que é produtora, Mariane Romera, e o Marcos Barreto. Digamos que foi a turma mais presente. Assim. O Marcos é um apaixonado por música, um economista. Bom, o homem do Tupi ou não Tupi? Exatamente. Exatamente. Grande, que, aliás, até hoje eu lamento ter fechado o Tupi ou não Tupi, né? Super. Segue. E ele segue com a Casa da Banda, né? Que é um projeto mais familiar. Né? Bom, a gente teve esse boom, conseguimos atender um número razoável de pessoas. Depois cai, é natural, né? Tem gente que chama isso de efeito champanhe, né? Que borbulha depois. Mas o nosso durou até, não foi tão curto. E depois, claro, tem uma queda. Mas a gente teve duas energizadas, assim eu diria. Uma foi uma campanha feita nos Estados Unidos por uma cantora brasileira que mora lá, chama Catina de Luna, que é uma ótima cantora e ótima pessoa. E ela conseguiu arregimentar músicos brasileiros que moram lá e músicos americanos simpáticos à música brasileira. E o Festival Inédit, sabe qual é? Sim. De documentários musicais. Muito legal. Foi muito legal. Foi online esse ano, em setembro, e gratuito, em princípio. Mas eles resolveram cobrar um ingresso mínimo de R$3 por filme e destinar 50% para o Conexão e 50% para uma ação semelhante à Conexão para profissionais negros do cinema. Muito legal. Para a cadeia de... Muito legal. Bom, isso acabou rendendo, tirando os impostos são altos, uns R$8 mil para o Conexão. Que está caindo na conta essa semana, porque passa o cartão de crédito, né? Demora 40 dias até acertar e tal. Então, teve uma injeção um pouco assim, né? Vai dar para mais 50 pessoas. Então, bacana, né? Não, está funcionando. É um projeto que está funcionando. O importante é que começou e está funcionando. E é feito por pessoas físicas, né? Sociedade civil total, não é uma instituição, né? A gente se organizou como podia. E está sendo uma experiência bonita, né? Para mim foi bacana ver acontecer, ver frutificar e também conviver com as pessoas do projeto, porque são pessoas dedicadas, né?
que assumiram compromisso, porque é muito fácil esvaziar também, né? É muito fácil você sair com aquela turma para subir a montanha, quando você olha para trás não tem ninguém. Não tem né? ninguém, Tem uma cabra. É né? um entusiasmo inicial, cabra. aquele. Isso acontece. Tem um bode olhando para você, né? Assim, meio com cara de que você está fazendo aqui sozinho. Você olha para trás, não tem nada. Não tem ninguém. E não é o caso aqui, né? As pessoas foram consequentes, assim, foram dedicadas, né? E bom, então é esse o resultado. Que é super bom, super legal, Isso super aí, positivo. isso aí. Inclusive, nos festivais de documentários aqui, a gente destacou projeto que, claro, você estava nele também, do Garoto, né? Do documentário do sei. Garoto, que teve o show também que você participou, né? Que a sua irmã organizou também no Exatamente, Sesc. isso há 3 anos. E a gente citou esse show, aí trouxe o Que autor do legal. livro, o pessoal do documentário, falamos de O Garoto. Rafael Períssimo. Isso, todo mundo falando super. valorizando o músico brasileiro, né? Que é uma coisa Super. bacana de poder fazer. E eu acho que tem essa iniciativa a seguir, tem tanta gente que precisa ainda ser conhecida, né? Que o documentário ajuda a isso, a mostrar o trabalho, né? De pesquisa. O garoto, ele não é tão conhecido do público, mas ele nunca deixou de ser conhecido pelos músicos. Sem né? dúvida. Porque você sabe que o Bach, Johann, o brother, sim. o brother. Sim, o brother, querido. O brother, sim. O Bach, ele, depois que faleceu, ficou uns 100 anos desconhecido. Olha. Quem trouxe ele de volta ao conhecimento do público foi Mendelssohn. Mendelssohn organizou um concerto com as obras de Bach. E isso trouxe o Bach de volta e as pessoas se maravilharam. Mas o Beethoven tocava Bach, embora Bach não fosse conhecido na época dele. Ou seja, Bach foi durante muito tempo um músico dos músicos. Ele era um cult, ele era cult. Isso, porque não é impossível você pensar a música sem Bach. Sim. E o Garoto, é impossível você pensar o violão brasileiro sem o Garoto. Então, os violonistas brasileiros sempre conheceram o Garoto. Sempre conheceram. Quando a gente começou a fazer pesquisa e trabalhar no Clube do Choro, lá nos anos 70, Garoto e outros tantos aí sempre passavam. O Baden é também o responsável por trazer, né? O Baden, todo o show dele, quando tinha um intervalinho lá, ele tocava, né? O Rodrigo adora violão também, então ele fazia um som do Garoto, fala, isso aqui é o Garoto, então, trazia ao público que ia ouvir as canções dele com o Vinícius, enfim, as cantorias todas, mas ele fazia uma sessão musical para valorizar. O Baden é o outro, quando você pensa as duas grandes referências do violão brasileiro, é o Garoto e o Baden. Exatamente. Né? Isso é importante seguir. Né? Seguir esses projetos de documentários, que eu acho. E livros também, incentivar a publicar livros, songbooks, né, Rodrigo? Você é do ramo aí da guitarra, do violão, songbooks também no piano, né? Para os músicos tocarem também, os que não conhecem. Sabe quem fala muito nisso de um jeito bonito? É o Hamilton Godoy. Esse é querido também, né? Esse é um gênio, né? E ele, quando a Leia lançou o livro das composições dela para piano, isso, que é outra grande musicista, que o Hamilton gravou um disco solo tocando as composições da Leia, as Leia em algumas músicas de flauta. Ele falou isso, eu assisti um concerto dos dois, onde o Hamilton falou, escrevam as suas coisas, é importante para os intérpretes. Sem dúvida. Ele falou isso. Porque às vezes você não tem registro de gravação do cara, isso pode acontecer, né? E aí, mas tem as partituras, tá lá no pentagrama, gente que ajudou a transcrever, mesmo pegando gravações com qualidade mais ou menos, né, Rodrigo? Aí o cara ajuda a reescrever. O Garoto tinha muita coisa que tinha gravação que o pessoal recuperou e tal. Tem o Armandinho Neves, que eu trabalhei também nesse trabalho especificamente, também ele não escrevia música, mas tinha a turma que fazia a transcrição, que ajudou os músicos, os violonistas, e aí para seguir o pessoal tocar a música dele e tudo mais, né? É importante isso, né, Rodrigo? Total, e nesse caso do Garoto tem o registro maravilhoso do Bellinati, né? Do Paulo Bellinati. Claro, esse foi um dos pioneiros, né? Para quem estiver assistindo, correr para ouvir, porque super discão a mais linda do mundo, aquilo que ele fez, né? E já num outro contexto técnico também, desde as questões de estúdio, a própria leitura técnica dele, né? Então é maravilhoso isso, né? Legal, e vendo o documentário, isso
né? Eu também fiquei naquela empolgação, assim, falei, meu Deus, o público geral precisa mesmo conhecer Isso. a obra dele, né? Porque, assim, é verdade isso que o Benjamin falou, né? Os músicos sempre souberam quem ele era e tudo, mas dá vontade que né? Que isso se expanda, né? Que ele seja realmente muito mais conhecido, né? Você sabe que a gente lançou, na verdade, a história desse trabalho do garoto é o seguinte: tinha um estudioso do violão em São Paulo, né, uma referência que era o Ronoel Simões, né? Simões! Ele atendeu o telefone assim, Simões! Então, eu lembro disso, claramente. E o Ronoel era amigo do garoto e pegava no pé do garoto assim, garoto, você tem que gravar solo, você tem que gravar essas suas obras sozinho. E o garoto não gravava. Não tinha registro. Até que um dia, no aniversário do Ronoel, em 56, acho, ou 55, um ano antes de ele falecer, ele gravou. E foi na casa do Ronoel e falou, tá aqui, Ronoel, e deixou os acetatos. E foi esse o material que o Paulo escutou para fazer. Agora, o Ronoel acabou procurando minha irmã para ela lançar, e a gente acabou lançando pelo Núcleo Contemporâneo o Garoto tocando. A gente fez a recuperação das matrizes. Eu tenho esse trabalho disco de aqui. Maluco, né, que foi. Não, né? isso aí, sabe, o Benjamin, quando você, e o Rodrigo também, quando a gente fala disso, a vontade que eu tenho é que deveria ter já uma verba destinada, aí eu fico desiludido também, porque não tem, né? Para ajudar essa turma, para a gente recuperar, resgatar tudo que tem. Tem do Garoto importante, tem tantos outros compositores importantes, né? Claro. Para você resgatar e ter tudo isso à disposição, né? Para valorizar ainda mais a nossa música brasileira, que fica sempre, né? Você vai para ela existe, ela vai existir, viu? Ela existe, vai. Eu acho. Mas esse trabalho de resgate é importante para a turma da nova geração, né, Benjamin? Você conhece, o Rodrigo também. Mas vem um moleque que está começando violão, já vai tocar Garoto, vai tocar todos os caras. E isso é importante, tá à disposição, né? Saber quem foi o cara, a importância dele e tudo, né? Por isso que é legal o resgate nos documentários e na parte de partituras, né? De acervos. Eu vejo o cara que guarda acervos nas próprias casas, que eu acho um grande absurdo. Mas o cara vai fazer como? Se ele entregar para o MIS da vida... Outro dia eu entrevistei o Alfredo Delpen, ele disse que o MIS está lá do Rio, está esquisito, que tinha verba do Estado, não rola. Uma obra lá em Copacabana, não sei se vocês passaram lá, gigantesca, só que não tem verba para manter o acervo. Então você vai pegar o Benjamin, a obra dele e tal, vai guardar, vou botar onde a obra do Benjamin? Para o ano que daqui a uns anos alguém vai estudar o trabalho dele. Não tem, porque se ele deixar no MIS da vida, aqui em São Paulo também parece que a situação não é muito boa, não tem verba. Aí nós temos que apelar para o Moreira Salles, por exemplo. Né? Que faz um ótimo trabalho nesse sentido. Faz um ótimo trabalho, mas o governo, né, a gente tem política de Estado, aí o cara muda o governo, essa turma não quero saber, não vou investir nada disso. Tal. E a Cinemateca, aí a gente entra em... Isso que eu ia falar, a situação mais dramática é a Cinemateca. Cinemateca, né? Então eu vejo pesquisadores que a gente entrevista aqui, o cara guarda o acervo na casa dele, porque o que você faz? Guarda na minha casa, porque se eu for mandar para o... Você sabe, vou te contar uma pequena história. Manda bala, Benjamin, você é o... Imagina, a gente fez o projeto Arranjadores em 92, um panorama dos arranjos brasileiros, que saiu depois em disco, a TV Cultura filmou. Bom, na pesquisa do projeto, a ideia era dar um panorama da história do arranjo no Brasil, para a orquestra e para a banda. E um dos arranjadores que apareceu foi o Gaia, Lindolfo Gaia, que foi o responsável pelos primeiros discos do Chico Buarque, que tem uma história importante no arranjo brasileiro. Era um dos arranjadores da Rádio Nacional, trabalhou com a Estela, qual é o nome dela? Aquela cantora maravilhosa que morreu jovem brasileira. Bom, já lembro. Daqui a pouco você lembra. Já lembro. E, bom, fui atrás do material dele, comecei a investigar. Descobri, ele foi casado com uma Estela também, Stella Egg, que era uma pesquisadora do folclore brasileiro. Eles foram casados e foi morar em Curitiba, o Lindolfo Gaia. E o Egberto Gismonti tinha ele no maior apreço, assim, achava que era importante falar da obra dele.
Bom, comecei a pesquisar, um vai indicar para falar com o outro, sabe? É investigação mesmo, parecia quase filme. E aí eu cheguei num radialista em Curitiba, e depois o cara que trabalhou no estúdio no final da vida do Lindolfo Gaia, ele falou, a obra dele deve estar num apartamento tal. E eu consegui com a família da mulher e dele as chaves, porque eles estavam num processo judicial da herança. Uhum. E eu entrei com parentes num apartamento e tinha uma pilha de partituras, que era toda a obra do Lindolfo Gaia. Olha só que loucura. Na janela, num apartamento sem móveis. E que ia do chão até quase o teto. Olha. Aí eu fui investigar que obra o Lindolfo Gaia gostaria de ter apresentada. E aí esse cara comentou do estúdio, comentou 2 trabalhos que o Lindolfo Gaia gostava muito, e eu comecei a abrir as partituras e ver onde estava esse trabalho. Uhum. E encontrei as partituras e levei embora. Levei embora. Que podia passar na janela, bate um vento, vai tudo embora, né? Imaginou? Não, aí eu procurei o MIS. Aí eu procurei o MIS, São Paulo, e falei, escuta, tem o acervo do Lindolfo Gaia. Não tive resposta. Isso nos anos 90. Não tive resposta. Aí é duro, né? Aí você tem que ou levar para o Moreira Salles ou ficar na sua casa até um destino Não, mais... mas eu peguei duas grades. Tinha 100. Nossa. Entendeu? Que é o material do cara. Um arranjador importante, muito talentoso. Na verdade, quando eu fui ouvir a obra dele, eu pirei, assim. Ele era um grande arranjador mesmo. Tá vendo? Mas a gente fica nessa luta aí. Como é que... Silvinha Telles, a cantora. Silvinha Telles, perfeito. Ele foi o arranjador dos 3 discos dela, assim, gênio. Se ouve o arranjo, é gênio. Aqueles álbuns que eu tenho, discos, LPs antigos, tem sempre Lindolfo Gaia lá, você vê que é coisa fina. Isso, porque ele era diretor artístico também. Diretor artístico também. Mas, Benjamin, isso nos leva à seguinte questão. São os abnegados, esses caras que fazem a pesquisa por conta própria e guardam o material. Ou coisas que estão lá perdidas, que você vai lá capturar, né? Porque fica aí, ninguém sabe a importância que tem. E isso é uma tristeza tremenda na riqueza do Brasil. Mas a gente devia ter recursos para poder ter uma pessoa para fazer esse garimpo, ir nos lugares, na casa das pessoas e tal. Hoje tem o Moreira Salles, que, menos mal, está fazendo um trabalho bacana. É isso? Mas sabe, vai lá. Vamos lá, vamos ouvir uma. Daqui a pouco a gente comenta, mas tem vários assuntos para comentar. Vamos ouvir a primeira, Oriente. Eu escolhi Oriente. Vamos falar um pouquinho dessa canção, do disco do Sobrevoo. Quem vai falar da canção? A música do Rodrigo Bragança. Pode falar o Benjamin. Na música do Benjamin, fala o Rodrigo. Vamos mudar isso. Diga lá, Benjamin. Não, eu acho um lindo tema. Quando a gente foi fazer o disco, cada um de nós apresentou 4 canções, né? Uhum. E eu acho muito bonita como uma canção mesmo. Ela tem essa coisa oriental mesmo, né? O Oriente que a gente vê, né? O nosso Oriente imaginário, que está ligado à contemplação, que está ligado a uma espécie de calma ou de mente mais pacífica, né? E na verdade, o Rodrigo faz a melodia, eu vou ali criando climas e veio uma espécie de uma ideia de um harmônio. O Rodrigo tem essa coisa das camadas que ele vai pondo e que é muito bacana. E se o Rodrigo quiser falar mais alguma coisa, acho ótimo. Olha, Rodrigo, ele vai deixar você falar um pouquinho sobre a sua música também. Você pode falar o que você achou do piano, por exemplo. Tô brincando. Vai ser assim, ó, confete para lá, confete para cá. Uau. Imagina, pelo amor de Deus. Fala, Rodrigo, diga lá. Essa música tem uma coisa de instaurar um tempo que talvez seja um tempo um pouco contrário ao tempo que a gente vive atualmente, né? De muita informação, de muito movimento, de um certo caos, de um excesso de informação. Essa música parece que eu acho que eu fiz com esse espírito, querendo estar num outro lugar, assim, num lugar onde o tempo acontece mais lento mesmo, e que que menos coisas acontecem e que a gente pode se conectar com uma outra frequência. Para mim, o Oriente é isso, e por isso esse nome também. E
foi, eu acho que uma das primeiras dessas músicas que eu apresentei para o Benjamin, porque eu enxerguei que sim, poderia haver um diálogo com o piano dele, assim, Legal. super. Eu sempre ouvi o piano dele nessa música, né? Então é isso, o Oriente, ele provoca, ele tenta instaurar um tempo, um outro tempo, uma outra frequência. Legal. Então vamos ouvir o Oriente e fala do harmônio, para quem não conhece Benjamin Taube, que os nossos ouvintes. Olha, eu fala, mas que é o harmônico? Explique lá, professor Benjamin Taube. Imagina. O harmônio é um instrumento que acabou se fixando, né, na Índia e no Paquistão. Ele é um teclado que você toca, mas ele tem, como uma sanfona, né? Ele tem uma aba que você fica mexendo na mão enquanto você toca, mas eu reproduzo num fole, né? E eu reproduzi o harmônio, na verdade, em um sintetizador. Eu não toquei o harmônio, eu toquei o som do harmônio. Beleza. Então vamos ouvir agora Oriente. Roda!
Estamos de volta aqui com o Rodrigo Bragança e o Benjamin Taubig, pianista Benjamin Taubig, guitarrista Rodrigo Bragança, estão lançando Sobrevoo, esse disco instrumental do duo. Vocês se conheceram como? Assim, em jam, em algum lugar? Um apresentou o outro, estavam tocando. Como é que foi essa história? Acho que cada um de nós vai ter uma memória, né? Eu lembro Vamos ouvir. Eu lembro do Rodrigo quando ele estava fazendo algum projeto há uns 15 ou mais, 20 anos atrás, e ele me chamou para participar desse projeto, ou de alguma mesa, ou de alguma fala, e teve uma foto que a gente tirou coletiva, e aí foi quando a gente se encontrou, acho que em frente à casa que ele morava. É a lembrança que eu tenho. Fala aí, Rodrigo. Nunca falamos sobre isso. Mas aqui a gente fala coisa que nunca fala, normalmente. Então, eu preciso confessar uma coisa. Não, estou brincando. Diga lá, Rodrigo. Foi isso mesmo. Eu fiz um contato com o Benjamin, convidando ele para algum projeto que eu estava propondo algum projeto, para algum edital. Eu também não lembro exatamente qual. Acho que era Banco do Brasil, eu acho. Pode CCBB. Pode ser o Manuel de Barros, alguma coisa assim que eu propus. Eu quero compor alguma coisa com o Benjamin, quero chamar ele aqui para a gente criar alguma coisa junto. Foi um projeto que acabou não acontecendo, de fato, não foi aprovado, né? E depois a lembrança que eu tenho, não sei se você vai lembrar, Benja, a gente estava ali na Funarte, ia ter o show de algum artista. Quem era? Agora eu não estou lembrando exatamente, mas assim, tinha pouca gente, assim, era um show daqueles que o pessoal não foi, sabe? E aí eu tenho uma lembrança maravilhosa. Assim, bom, vocês foram, né? Tanto que se encontraram. Não, eu tenho uma lembrança linda assim do Benjamin, acho que isso fala dele muito, assim, muito bonito isso. Que ele falou, não, ele pegou o pessoal que estava por ali, meio no saguão, né, ali do lado de fora. Não, gente, vamos lá ver. Vamos lá dar uma força, vamos lá. Aí o Benja chamou a galera toda para entrar, porque o pessoal estava meio dispersando, assim. E aí a gente assistiu esse show e depois a gente foi numa pizzaria lá em Pinheiros, foi comer, aí já todo mundo, com o artista que estava. Enfim, eu tenho uma lembrança não muito precisa sobre isso, mas o Benjamin, Rodrigo, no tempo que a gente ia nos shows e tinha umas pessoas juntas, né? Faz tanto tempo isso, eu nem lembro mais, né? Depois a gente ia comer uma pizza todo mundo junto, né? Aglomerado. Eu tenho saudade desse tempo, já tô com saudade, pô. Você sabe que uma vez eu fui numa dentista, uns anos já, e conversando com ela, jovem, assim, uma hora ela falou para mim, você sabe que eu tenho nojo de dar beijo? Ela falou, porque eu estudei isso tudo, e é muita bactéria que fica passando aqui. E agora virou real, né? Real, tá. Mas eu gosto, vou continuar, não tem jeito. Né? Vou esperar a vacina, mas vou continuar. Mas eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, né? Fora as bactérias. Agora a gente tem que usar máscara, né? Fazer com o cotovelo, eu acho uma chatice isso, né? Uma coisa fazer com o cotovelo, Deus me livre. Mas enfim, é o que a gente pode fazer. E vocês se encontraram num show que, né?
que hoje em dia a gente tem tanta carência, né? Vontade de fazer show. Vocês acham que pode voltar o show assim em breve? Não, Vocês vai estão com voltar. perspectiva? E tem um pessoal que já está fazendo algumas experiências Já. com distanciamento. O que vocês acham disso? Fica à vontade para comentar. Olha, eu soube que o Toninho Ferragutti tocou semana passada no Teatro Alfa, né? Uhum. Então é isso, com distanciamento, tem acontecido concertos. É um caminho, né? Uma possibilidade, assim. A gente não vai viver isso muito todo o tempo, né? Inclusive porque se ficar muito tempo, desestrutura geral também, o que também é uma possibilidade. Uhum. Mas mas a gente está diante do imponderável, a gente não sabe nada. Não dá para. Mas eu fico receoso, viu? Por exemplo, claro, eu adoro o Toninho Ferragutti, mas ir até o teatro para ver, mesmo com distanciamento, sei não, sabe aquele negócio? Sei não. O que você acha? A gente fica meio cabreiro, né? Fica cabreiro, isso mesmo. O ideal seria todo mundo se comportar muito bem logo, né? Então já não acontecia, para que não haja uma segunda onda, para que isso não, que a gente não saímos da primeira. Não saímos. E lá na Europa já tem Rodrigo. a segunda. Na Europa eles estão na segunda onda e eles fizeram direito o lockdown, imagina. No caso da França que eu tenho. Mas fizeram direito o lockdown, mas não saíram direito. Verdade. Quando saíram, aí abusaram. Aí foi no verão, né? Foi no verão. No verão eles deram uma abusada aí, principalmente o público jovem, a pesquisa diz isso, né? Entre 18 e 25 foi muito contaminada, aí no caso da França lá, o Macron falou, olha, fecha tudo de novo aqui, meus amigos, vamos parar com essa história. E a gente tem uma imagem também de que a Europa, que o pessoal é muito mais disciplinado que a gente, mas pelo menos assim, eu tenho um relato da Espanha, eu tenho uma amiga que está em Barcelona e não tem isso não. Talvez Portugal o pessoal seja um pouco mais... Mas voltou. Na França eles multavam, né, Rodrigo? Na França, meu filho deu relatos para mim que ele saía 1 quilômetro, o cara falou, onde você mora? O que você faz? Era tudo assim. Então, o negócio de multar e tal, e uma certa fiscalização inibiu a rapaziada a fazer besteira. Isso foi uma boa também, nesse aspecto, né? Mas o verão, o pessoal foi para a praia, foi viajar, voltou, agora tem essa segunda onda aí, que tá difícil o negócio, né? Bom, vamos então, disco desse show aí, show desse disco, melhor dizendo, temos que aguardar, né, Benjamin? Não vai rolar tão já. Né? Pode acontecer dessas apresentações online, em algum teatro, inclusive, isso tem acontecido, né? Vocês estão pensando nisso? Estamos. Tem concertos em teatro sem público, mas com uma qualidade boa, porque essa é a questão. Apresentar online com uma qualidade técnica mais ou menos não vale a pena. É melhor ouvir o disco. Agora, quando tem boas condições de ir para um teatro ou para um estúdio, também tem acontecido concertos gravados a partir de um estúdio, com alguma iluminação, com 2 câmeras, aí você consegue 3, aí você consegue. Casa de Francisca tem feito, outros têm feito. Verdade. Mas aí o problema que as pessoas não se habituaram ainda, e você já comentou isso com a gente outra vez, o Benjamin e o Rodrigo pode comentar também, de levantar dinheiro, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a pagar pela internet. Como é que faz isso? Quer dizer, tem o QR Code, pode contribuir no banco, fazer um... Tem gente contando boas experiências. Tipo? Outro dia eu vi um pianista que eu conheço há tantos anos, que é o Luiz Felipe Gama, casado com a Ana Luísa, cantora, e eles têm um duo, mas ele também faz as coisas dele, e ele contando que está dando muito certo para ele na internet, que ele está levantando uma grana. Legal. Que ele começou a aplicar princípios X, Y, tal, e que está funcionando. Então, você tem relatos de pessoas que estão monetizando, como é a expressão que virou. Eu confesso que eu me sinto um pouco distante disso, sabe? Por algum motivo. Eu gosto de toda a estrutura, de todo o histórico. Eu gosto que tenha os intermediários, sabe? Eu gosto de ir na rádio para divulgar, eu gosto de... Sei lá, eu sei que são outros tempos, mas de alguma forma eu acabo tendo um trabalho aqui, outro projeto ali, que vão mantendo também, né? Os gastos diminuíram muito também, né? Sem dúvida. Então isso também possibilita você... Agora, cada um vai encontrando o seu lugar, né? Mas eu ouvi história assim de... Acho que a Casa de Francisca, por exemplo, deve estar dando certo, porque
eles já estão no 10º, sei lá, eu Isso. conselho. E os ingressos são vendidos antecipadamente. Vendidos. Eu mesmo participei lá do Renato Braz, da Tulipa, eu assisti. Então, e participei, eu assisti ajudei. agora do João Donato, paguei o ingresso. João Donato eu ainda não vi. Mas... Inclusive, o cara que filmou é um querido amigo, Luan, que é um câmera e um diretor jovem, Então. mas muito talentoso, então foi legal. Então, tem essas iniciativas. Tem. Agora, pouco a pouco, isso que as pessoas não estão aguentando, né? Outro dia eu vi um negócio que eu até pensei em escrever um pouco sobre, que estava escrito foco, força e foda-se. 3 Fs. Né? Fazendo uma alegoria, um candidato aí que usou foco, que usa foco na campanha, né? Mas esse são 3 Fs. Como é que é? Bom, foco, fogo e foda-se. Não, foco, força e foda-se. É. Eu pensei, foda-se não, vamos ter paciência, vamos ter... Né? Porque o foda-se é que faz que seja infinita, né? É verdade. Agora, eu vejo uma Fala, coisa Rodrigo. em relação a isso, o artista encontrar também esse caminho pela rede, através dessas lives. Eu acho interessante isso. Essa história está direcionando, está fazendo o artista olhar para o público dele, para ele entender e fazer um movimento ativo de quem é o público dele e focar nisso, sabe? E isso eu acho que é algo que pode contribuir para a independência dele, de alguma forma, porque na internet a gente tem pelo menos esse potencial, alguns artistas já têm isso mais avançado, mais amadurecido, né? De chegar diretamente naquelas pessoas que, de fato, acompanham o seu trabalho e gostam do seu trabalho e podem ajudar, né? Como acontecia no crowdfunding, né? No começo, o pessoal, a vaquinha virtual, quem que contribuía? O pessoal que gosta do seu trabalho já te ajudava a antecipar uma grana para você gravar um disco. Era isso que funcionava. Agora, na internet, tem que isso se organizar para que seja na internet o pessoal que gosta do seu trabalho poder te ajudar e, enfim, né? Contribuir com uma... Fale, desculpe. Não, particularmente, acho interessante esse caminho, de buscar esse caminho. Não ficar também tão, como é atualmente o músico, muito dependente também de certas instituições, né? Que mesmo se a gente tivesse aqui no contexto sem pandemia, ainda seria restrito, né? A gente não tem tantas casas, tantas instituições que... Nem sei quais vão sobreviver, né? Não sabemos. E que dão conta de tanta produção artística, né? De tanta produção criativa boa que a gente tem no país, enfim. O Benjamin citou nosso amigo Marcos, por exemplo. O Tupi é um espaço incrível que eu frequentava lá, adorava e tal, e fechou antes da pandemia, né? Sim, mas um tempo já. Mas quantas casas não vão fechar em função disso, que não tem mais recursos? O cara fez delivery, não deu certo e vão fechar. E São Paulo tinha um espaço interessante na música, não só por causa dos pequenos espaços para música instrumental, para você ouvir uma boa música num bom lugar, com uma acústica legal, um som legal. E agora não sei quais vão sobreviver, né? Vamos ouvir uma música. Imaginei um delivery de músico, né? Chega o cara do iFood com o músico, né? Entrega na sua casa. Mas já está rolando alguns pedidos, né? De o cara entrega ou pode entregar o músico. Eu acho que tem muito músico que está fazendo delivery, por exemplo, do seu próprio trabalho, dando aulas, né? Daqui a pouco vocês falam, se o Benjamin dá aula, workshop, o Rodrigo se vai fazer workshop de guitarra, que eu já estou candidato aqui para aprender alguma coisa, enfim. De repente é outra forma do cara levar alguma grana. Tem gente nesses cursos online, gente mais conhecida, ganhando dinheiro, ganhando nunca ganhou. Beleza. Vamos rodar agora Fluxo. Vamos. Quem vai falar é o Rodrigo, vai falar do Fluxo. Agora você joga um negócio assim para o Benjamin. Fala aí, o Fluxo. Fluxo é um tema do Benjamin, que eu acho que começa a dar mais movimento para o Oriente. É a segunda música do disco, né? Sim. E um estilo cool, talvez, cool jazz, né? Uma coisa que me lembra muito. É um blues, né? E traz uma
o pouco, o falar pouco no tema, naquele contexto, né? Mas ela abre, assim que o tema acontece, logo depois que ele acontece, tem uma sessão ali improvisada, né, Benja? Em que aí a gente não tinha nada definido. Acho interessante isso, né? O Benja tinha ali claro, tinha um clima, alguma coisa que ele sabia que ele ia fazer, e depois a gente abriu para um improviso mesmo, né? Então a música foi um pouco, deixa esse fluxo acontecer e vamos ver o que acontece ali a partir disso. E aí entra, depois desse segundo momento do Benja, tem umas brincadeiras com efeitos de guitarra, uma hora que o piano sai completamente da música, e aí eu mexo naqueles botões lá, tem uma guitarra que está com um efeito chamado reverse, né, que é ela tocada ao contrário, e aos poucos a gente vai voltando para o tema da música, se reestabelece a energia do tema, né, da história ali do tema. Então vamos ouvir Fluxo, roda fluxo, uau, uau! Música.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui, Benjamin Taubik e o Rodrigo Bragança. Estamos falando do disco Sobrevoo. Estamos falando das questões que afligem os músicos, as alternativas nesse momento de pandemia, que não está fácil. O Rodrigo, você está dando aula fazendo lives, aulas de guitarra, de efeitos, de camadas, de ambiências sonoras, etc. e tal, e workshops, etc. tal ou não? Nesse exato momento, não, mas alguns meses atrás eu estava com duas turmas que eu chamei de oficinas de criatividade. Uma mais ligada à escrita de poesia e de letra de música, que é um universo que eu gosto pra caramba, estudo também. E outra bem focada em exercícios de música. Esse assunto aí, criatividade, adoro, assim, continuo estudando pra caramba, que tem a ver com composição musical e tem a ver com conceitos, ideias ligadas à criatividade. Às vezes a gente fala de bloqueios, às vezes a gente fala de novas estratégias, caminhos inusuais para você, consequentemente, chegar em resultados também inusuais na criação. Eu estava com 2 turmas online, justamente, sobre isso. E agora eu estou planejando um curso online, aí esse vai ser filmado, vai ser todo filmado, sobre esse mesmo assunto, criatividade. E o Benjamin Taubik dá aula de violão não, piano, piano e música, história da música, tudo que você se envolveu, aqueles discos todos que eu tenho lá, tem uns 250, tudo do Benjamin Taubik. Quando ele vem na rádio, eu não esqueço nunca, que eu trouxe alguns discos meus, falei, deve ser uns 2, 3, uma pilha assim, uns 20 discos, né? Mas não eram discos de temas só da obra dele, de várias as viagens dele pelo mundo, né? Vários trabalhos multiétnicos, etc. e tal. Você está com vontade de viajar? Está com saudade de viajar, Benjamin Taubik? Olha, você sabe que quando começou a pandemia eu estava indo para fazer uma viagem pela América do Sul, indo para 6 países. Uau! E uma coisa linda, eu ia tocar nesses lugares com os músicos dos lugares, em cada lugar era uma formação diferente, e dar oficinas e tudo mais. Uma experiência do coração, assim. E para mim, né, que sou tão ligado na história do continente também. Então, claro, a viagem é parte da minha vida, né? Qualquer mapa astral que eu fizer está lá sempre, viagem. Você sabe que uma vez eu fiz... É verdade, uma vez eu fiz Você faz mapa astral? Benjamin Taubik agora vai revelar eu não faço, né? Bastidores da revista Caras. Ele vai contar da revista Caras. Nem sei se tem mais revista Caras. Quem faz é o Célio Barros, né? Ele faz, o Célio faz? O Célio faz? Faz. O Célio é gênio, cara. O Célio é o cara do mapa astral. E aí, o que sai no seu? Viagens e projetos? Quando eu fui fazer em 2008, eu fiz um. Eu gosto dessa visão da astrologia quando é séria. Eu acho ela muito inteligente. Mas o cara fez o mapa astral, eu passei os dados, aí fui para a conversa, né? Em geral, você passa antes, depois você vai lá, o cara está com o mapa astral feito, você conversa com ele. Primeira pergunta que ele fez, tem viajado muito? Interessante, né? Ué, mas faz parte, né? Eu ia fazer, sem ver o mapa astral, eu tenho, se você viajou muito, tem um disco do mundo todo que o cara viajou, pô. Eu já matava essa charada, não precisava nem fazer o mapa astral, né? Bom, mas você sente falta disso, claro. É uma coisa que faz parte da tua vida mesmo. O que tem acontecido é que eu acabei fazendo parte de diferentes redes. Verdade. No mundo. E às vezes a gente tem encontros aqui, né? Virtuais. Isso me dá uma dimensão dessa coisa do mundo. Mas, claro, eu gosto de estar nos lugares, eu gosto de caminhar, eu gosto de entrar no café, eu gosto de ir na livraria. Eu sou um viajante apaixonado pela viagem e pelos lugares. E como, em geral, eu trabalho com a cultura tradicional dos lugares, embora a música que eu faça não seja tradicional. Quando eu vou para a Coreia, eu vou dialogar com a música tradicional, Marrocos, qualquer lugar. Então, eu acabo conhecendo a cultura tradicional dos países, que, em geral, é a coisa mais bonita possível, entendeu? É ir no mercado, é ir naquele lugar que tem aquela
aquela comida tradicional, ir naquela festa tradicional. Então é muito legal. Imagina, você só falando também. Eu não sou o Benjamin Taubik, mas eu adoro viajar também. E Claro. também sentir os sabores, os odores, as músicas, as Isso, canções, né? isso. Eu ouvi ao falar também, né? Eu me vi no começo do ano aqui ouvindo o pessoal, os napolitanos falando, né? Que aquilo já parece uma canção, né? Se bobear, você pega aquilo lá, vira. Eu mando para vocês as gravações, vocês dois vão fazer um trabalho em que o jeito deles falar já é muito sonoro, né? De responder, né? Eu acompanhei infelizmente acompanhei um enterro em Amalfi. E aí, aquilo tudo, o cara falando sobre a falecida, no caso, né? Aquilo tudo tinha uma sonoridade muito grande, as expressões que ele usava muito emotivas e tal. Aquilo é muito música, aquilo, né? Nossa, gente, aquilo é uma experiência. Mas você sabe que os estrangeiros, né, os não brasileiros, quando querem rir dos brasileiros, no bom sentido, nos bons sentidos, eles falam... É o jeito de falar. É o nosso jeito. E coreano, por exemplo, coreano é muito engraçado. Eu brinco com eles também, porque coreano, quando vai falar coreano, fala assim. Aí quando falam inglês, oh yes, okay, it's nice. Yeah. Eles só fazem assim quando falam coreano. É um jeito muito de falar louco. Da língua. Interessante. Agora, você foi na Coreia do Sul, naturalmente, suponho, Isso, não? Coreia do Norte, Coreia não. do Sul. Mas eu queria que depois vocês comentassem, que a gente fez um debate aqui outro dia na rádio e aqui no YouTube também, sobre como a Coreia do Sul está investindo em cultura deles. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a nossa cultura, como a gente não está investindo na nossa cultura. Eu te conto uma história interessante sobre isso. Vamos rodar primeiro mais uma. Estou na lista aqui depois do fluxo. Vamos para realmente de frente para o sol. Quem vai falar de frente para o sol? Essa é do Benjamin também, Taubik. Não, essa é do Rodrigo. Desculpe, de frente para o sol, do Rodrigo. Muito lá. Fala então o Benjamin do Rodrigo. Sacaneio. Não, eu acho assim, o disco para mim tem um lado folk, sabe? Canções. Para mim é um disco de canções sem palavra. Até quando o Rodrigo falou do fluxo como um blues, para mim foi uma surpresa, porque eu sempre encarei como uma canção. Mas depois eu pensei na estrutura do blues, tem a ver mesmo, né? A estrutura, eu quis dizer. Não, mas normal, tem a ver. Então eu acho assim, De Frente para o Sol é uma canção com uma primeira parte contemplativa e depois entra na canção propriamente dita. E acho muito bem construída, acho muito original, sem perder a canção. Eu acho que esse é um segredo quase, né? Como você fazer algo com estrutura que ao mesmo tempo soe leve, né? Mas ela tem uma arquitetura assim. Acho uma canção super interessante. Acrescentar alguma coisa, o autor? Ou fica à vontade. Não? Não, acho que é por aí. Então vamos rodar. Vamos rodar de frente para o sol. Roda! Uhul!
Estamos de volta aqui com o Benjamin Taub, que o Rodrigo Bragança. Eles estão falando do disco lançado Sobrevoo. Já está nas plataformas digitais, né? Obviamente, todo o disco. Quantas canções são total? 6. São 8. 8 canções. 8 canções. E já está nas plataformas e tal. Eu queria colocar duas questões, uma sobre as plataformas e sobre o investimento em cultura. No debate que a gente falou, fizemos aqui um rápido comentário, nós tivemos uma conversa aqui sobre a Coreia do Sul, como eles investem na cultura deles. Então tem esse K-pop aí, que eu não curto muito, não curto nada, mas é uma coisa que é investido pelo próprio governo coreano para disseminar esse tipo de som deles, que é feito por eles, né? Vai saber as origens, vocês podem analisar melhor que eu, se são musicalmente interessantes ou não, para o mundo todo. Depois aquele cara que ganhou o Oscar, né? Parasita. O Parasita, um filmaço, Parasita. Ele lá no Oscar, ele falou assim, nós estamos ganhando aqui porque o governo nos incentivou, nos deu dinheiro para fazer o filme, para investir e tal. E aí, quando eu ouço isso, independente, o filme é ótimo, o K-pop eu não curto tanto, mas vocês podem analisar melhor que eu. Quando eu ouço assim, o investimento de um país na cultura do país, né? Aí eu penso no nosso querido país aqui, que ninguém investe em nada. Aliás, o cara é contra a cultura inominável. O inominável é contra a cultura. E aí a gente fala assim, que caminhos... A nossa cultura é tão rica, e não estou falando... Eu que estou falando, só pegar um estrangeiro, o Benjamin viaja, o Rodrigo conhece o mundo todo aí também, sabe da qualidade da música brasileira. Estou falando só da música, hein? E não tem investimento nenhum, a gente fica à míngua esperando incentivo, ajuda e tal. Como é que vocês veem isso assim? Falei. Então, deixa eu te falar um pouco. Eu conheço bem a experiência sul-coreana, que eu tive lá umas 5, 6 vezes e tenho feito projetos com eles, né, ao longo dos anos. Inclusive, fizemos um na quarentena. Eu vou te mandar depois. Legal. Um projeto bonito de música. Bom, a história da Coreia é o seguinte. Nas Olimpíadas, quando teve lá, acho que em 82, eles descobriram que não tinham nada para mostrar para o mundo. E saíram correndo desesperados atrás das tradições deles, que estavam obscurecidas.
E aí vem uma valorização a partir daí da música tradicional coreana. Isso antes mas que é aprendida na universidade, diferente do Brasil. Não é uma música que o povo faz, né? É uma música que determinados setores da sociedade fazem, que foi mais disseminada. Isso é a primeira coisa. Foi 88 a Olimpíada, só para corrigir. Então, 88. Então, isso foi acontecendo. Segunda coisa, isso é um lado. Segundo lado, a Coreia do Sul, isso ninguém fala. A Coreia do Sul, nos anos 80, que a gente teve essa imigração para o Brasil, né? Hoje o bairro do Bom Retiro é um bairro coreano, basicamente. Por que eles saíram da Coreia do Sul? A Coreia do Sul estava muito pior que a Coreia do Norte. Ninguém fala isso. Mas isso quem me contou foram pessoas ligadas digamos, ao Itamaraty. A Coreia do Sul estava numa situação muito difícil. E por isso essa imigração para o mundo, e a Coreia do Norte numa situação melhor. A Coreia do Sul não existe outra referência no mundo de um país que passou de terceiro mundo a primeiro mundo em tão pouco tempo. Verdade. Não existe. Não existe. Por quê? Porque foi uma injeção de capital no mundo e tinha a ver com a Guerra Fria. Então, a Coreia do Sul não é só um projeto coreano, é um projeto americano também, é um projeto de corporação, é um projeto de levar o país para uma situação em confronto com a Coreia do Norte, entendeu? Entendi. Tem esse confronto. Político, né? Político. Geopolítico. Então, é parte do jogo esse estímulo. O K-pop, eu concordo com você, é horrível. É horrível. Eu acho horrível. E virou, de fato, uma música, especialmente na Ásia, né? Na China é o maior vendedor de música, o K-pop. No Japão também. Ou seja, passou a ser cool ser coreano na Ásia. A Coreia conseguiu esse lugar. Você lembra que nos anos 80, começo dos 90, besta era um automóvel vagabundo barato, né? Bem vagabundo. Bem vagabundo. O produto coreano era assim, não posso comprar japonês, vou comprar um médio coreano. De repente, Samsung virou ponta, Hyundai virou ponta, né? Verdade. Kia virou ponta. Isso foi uma transformação muito rápida. A cultura, como na música pop americana, acompanhou isso estrategicamente. O que o Brasil sofre é o oposto disso e a gente tem que ser inteligente para compreender. Porque o Brasil, nos anos 50, começo dos 60, era uma explosão de criatividade no mundo e não de baixa qualidade. Não industrial. Era a bossa nova, era a arquitetura do Niemeyer, era Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade, era o cinema novo do Glauber e de outros, Nelson, né, Pereira, ganhou Cannes, né, com o Pagador de Promessas. Anselmo Duarte. Anselmo Duarte, ou seja, o Brasil chocava pela qualidade. E aí vem a corporação e corta. Corta o sonho de país que a gente estava construindo, a gente, com as nossas mãos, sem interferência de ninguém. Mas quando você fala... Desculpe, Benjamin, quando você fala corporação e corta, que seja mais explícito. É o golpe de 64. Certo, perfeitamente. A ditadura de 64 é um golpe no Brasil e eles sabiam que não era comunista. Eles sabiam, eles usaram o artifício do comunismo, mas sabiam que não era. O Brasil não caminhava para comunismo nenhum. O Brasil caminhava para a afirmação do seu país. Brasília, toda essa identidade. Os valores culturais, todos os valores culturais. Olha, teve um documentário agora, no É Tudo Verdade, sobre a Universidade de Brasília entre 62 e 64. É o país que a gente sonhou. Já aconteceu no Brasil. Então, foi um corte no avanço do país. Porque, geopoliticamente, toda vez que um país no mundo se manifestou nos últimos 40 anos, Estados Unidos ou Rússia ou essas grandes foram lá e cortaram. Presidentes africanos assassinados, presidentes latino-americanos assassinados mesmo. E por essas grandes corporações que querem os seus lucros, que querem os seus... Ou seja, a gente foi... E agora, com o Lula,
Mesmo o Evo Morales, que graças a Deus o partido dele voltou, com a Cristina Kirchner, o mesmo princípio. Só que aí eles inventaram a corrupção, né? Imagina que a corrupção do Lula, 8 anos de presidente, é usar um sítio e ter um apartamento que eles chamam de triplex, que é uma vergonha de apartamento. Eu não queria de graça, porque você tem que ficar subindo escada, porque é uma bosta de apartamento. A cozinha no andar, a sala no outro, não é triplex desses triplex, né? É horrível o apartamento, é horrível. Era melhor que fosse um andar só, é pequeno. Ou seja, se depois de 8 anos é isso que o cara tem de corrupção, eu faço a bênção. Se não aparecer outra coisa, Nossa Senhora. Porque todos os outros são muito mais corruptos. Ou seja, são ataques ao país, né? Lula ser de esquerda é que nem os democratas americanos, o Trump faz a campanha dizendo que eles são de esquerda. Pô, que esquerda é essa, né? Ele não privatizou nada. E passando para esse governo agora, Japa, hein? O Rodrigo... Não, esse é o horror, mas fala. Pode falar. Fala, Rodrigo, fala você. Como é que você vê? Porque a gente fica... Não é inveja, né? Bom, é inveja, sim. Porque o cara, quando você vê o cinema... No caso do cinema, mais ainda, né? Que ele contou detalhes e como é todo o processo criativo para o investimento que o governo dá ali, ajudar os caras da Coreia para investir no cinema, na música e tudo mais. Aí eu soube que não era só no cinema, era toda a indústria cultural com o apoio do governo. Aqui o cara odeia, o cara é contra, né? Ele não quer saber, ele quer destruir, né? Como que você tem a dizer aí, Rodrigo, por favor? É isso. Senão a gente vai ficar nervoso aqui. Terrível, momento sombrio da nossa história, né? Eu não imaginava que eu ia viver um retrocesso desse tamanho, porque eu cresci ouvindo, né, as histórias da ditadura, de pais, tios, enfim. E, de repente, a gente vê esse estrago todo, né, essa destruição de tudo que é patrimônio cultural, né, e para além da questão da música, as questões, a questão racial também, né, ambiental. Tudo, ambiental. Direitos do trabalhador, educação. É um projeto de destruição do país. A gente tem que saber disso. Então, não é só na cultura, é em tudo. Agora, o governo anterior, ao qual eu tinha várias críticas, mas você tinha a agência de cinema, Ancine, o cinema produzindo a mil no Brasil. Não faltou estímulo à produção. E a categoria organizada. O que tem agora é um projeto de destruição geral, né? da inteligência quase. E eu fico aqui, na minha viagem particular, assim, pensando que isso é uma crise... não dá para explicar, mas talvez uma crise espiritual. Não sei, que até jogo de volta a pergunta para vocês, assim, porque é uma miséria humana nesse sentido, né, de espírito, dessas pessoas que estão lá, desse inominável, dessa figura péssima. Onde está a humanidade disso, né? Onde está a humanidade dessas pessoas? Onde está o olhar para o outro, né? Eu acho que isso tudo é fruto de eu não sei o que levou a isso, mas uma crise de espírito, assim, alma, né? Que tem essa reverberação terrível, destruidora, catastrófica, né? Assim, no meu ver. Falta meditação mesmo. Entre outras coisas. Falta contato. Sabe? Ir lá na favela. O pior do ponto de vista encostar com as pessoas, né? Isso. E o pior de tudo é que você vê, né, quando você recebe números, né, sobre o que a cultura é rica no Brasil e o que ela gera de trabalho e tal, o cara ignora, né? Ele ignora a indústria cultural, a importância, né, do que ela gera de riqueza, não só do ponto de vista da cultura, mas de dinheiro mesmo, que é a importância. Uma falta de inteligência, inclusive. De inteligência, né? Isso mesmo. Por exemplo, o cara criticar a Lei Rouanet, né? O quanto que... Claro. É falta de... Mesmo que para propósitos, né, escusos, né? Seria inteligente até ele usar isso, né? Então é uma falta de inteligência também. Verdade. Vamos comer um pão de queijo agora? Pão de queijo? Vamos de pão de queijo? Quem vai falar do pão de queijo?
Do Rodrigo, essa música é do Rodrigo. Tem né? uma antes, é pão de queijo? Já pode ser o pão de queijo, porque depois a gente vai botar tá bom. o Andar, Nadar e Voar, que é o projeto que eu quero que vocês falem a parte aí. Não tá no disco essa música, né? O Andar, Nadar e Voar. Não tá no disco, tá? Não tá. É o projeto à parte que eles vão falar daqui a pouco. Isso. Vamos ouvir o pão de queijo. Vamos? Roda e depois fala? Então roda o pão de queijo. Roda o pão de queijo.
Estamos de volta aqui, Benjamin Taubik e Rodrigo Bragança. Guitarra de Rodrigo Bragança, o piano de Benjamin Taubik. Aí junta tudo. Não tem o nome, o duo? Vocês não iam botar o nome assim? Plaspluk? Não, muito chato, muito cafona, né? Benjamin. Nome de duo é chato, né? Duo, não sei o quê. Tem um que é bom, que chama Duo de Ouvir. Duo de... Não é o caso de vocês, Benjamin. Chega de sem ironias, é muito gostoso de ouvir. Eu ouvi, adorei, uma delícia. Inclusive, algumas canções são relaxantes mesmo, são gostosas de ouvir, que nos ajudam. A música tem um poder transformador tremendo. Eu tenho isso aí sempre. Eu falo toda hora, mas é comprovado, até a cura. A música é cura. Ela é terapia e ela cura também. Eu tenho esse sentimento. Mas, enfim, a gente estava falando aí das culturas, da falta de investimento desse país, né? E aí eu queria saber como é que vocês vão fazer. Vocês já falaram que puseram nas plataformas digitais. Quando for possível fazer um show desse disco, né? Talvez nesse modus atualmente operandi aí num lugar com os protocolos, tipo Casa de Francisca, né, Benjamin? Que vocês tocam lá. Essa ideia, tem alguma agenda já prevista ou isso ainda não está na perspectiva? É só o ano que vem? Não. Vamos seguindo assim, né? As coisas vêm acontecendo, mas a gente não tem o controle delas ainda, eu sinto, né? Pois é. E aí, Rodrigo, você tem vontade de tocar? Você de tocar ao vivo também? Claro, uma vontade de apresentar esse trabalho, os dois ao vivo ali, né? É uma outra coisa. Super vontade de fazer. Até porque é gostoso isso de você reler as próprias músicas, né? E tocar. Depois de um tempo, você olha para ela de um outro jeito. E é gostoso revisitar isso. E ainda trazer algum detalhe, alguma informação nova. Acho que isso é interessante para o público também. Para quem acompanha, né? Quem ouviu disso, chegar lá, tá, é aquela música, mas tem uma coisinha, né? Essa vida, esse frescor, né? Daquilo sendo tocado. Eu tenho muita vontade e acho que vai funcionar muito bem, assim, que vai dar muito certo, assim, isso ao vivo. Legal. Sem nome, né? Duo sem nome. Muito bem. Agora, eu queria que vocês falassem do Andar, Nadar e Voar. O que é esse projeto aí de improvisação, né? Que a gente vai ouvir agora, o andar, nadar e voar. Tudo coisa que eu gosto, né? Andar, nadar e voar. E fale um pouquinho desse projeto, que não está no disco, né? Essa canção, mas é um projeto coletivo, né? Expliquem aí, isso, não é? Andar, nadar, voar, aí é o que você queria, o nome do projeto, é o nome do grupo. Do grupo. Que pareça. É um coletivo. É um coletivo. São 6 músicos. Diga lá. Eu venho trabalhando com essa coisa de composição espontânea já há um bom tempo, assim, né? Isso de compor na hora de que está tocando, né? Legal. E aí eu convidei o Rodrigo, o Ricardo Hertz, o João Taubik, né, que é meu filho, o Ari Colares e o Pedro Ito para a gente criar essa formação que seria essa experiência. Subir no palco e tocar o que vier. E a gente começou na Casa do Núcleo, que era um desses espaços, né, para música. E lá eu tinha essa condição de poder experimentar coisas, né, na Casa do Núcleo. E a gente começou a tocar e foi uma experiência muito boa e seguimos. Então, aí no final do ano passado, exatamente há um ano, um pouco em outubro, a gente gravou. E foram 2 dias ou um dia de gravação, e é esse o registro que a gente tem, de criações espontâneas mesmo. Um começa a tocar uma coisa, o outro introduz outro. Quer dizer, a ideia não é sair tocando qualquer coisa, mas é buscar uma estrutura, uma composição, mas criada na hora. Entendi. É como se vai construindo uma casa. Uma jam, mas uma jam organizada, digamos assim. Isso. E uma jam, mas uma jam, em geral, você improvisa em cima de temas conhecidos. Aqui Sim. não. Aqui é tudo desconhecido. Não, mas aí o tom tem que ser o mesmo, né? O tom Jobim, o tom Zé e tal, tem que ser. Total. Tem que ser um tom. Tem que falar, o tom é esse.
Eu vou te contar uma história linda. Porque eu não sei, vocês são tão loucos aí da improvisação que o Rodrigo pode começar num tom, depois você sobe, muda, modula. É possível isso também? Vocês vão improvisar? É possível, é possível. Não tem nenhuma conversa prévia. Não tem, mas tem um tom começo. Não, nem um tom no começo? Nada, que loucura. nada. Zero, vai que vai. Pô, essa aí vai ser legal, eu curto essas daí. Muito tem louco. uma coisa, um detalhe, só fazer um parênteses aqui, uma historinha. Quando o Benjamin convidou para esse projeto, ele não explicou exatamente o que era. Tinha a ver, ele só falou uma coisa assim, é uma coisa de improvisação. Aí ele marcou uma reunião lá na casa do núcleo, né, com as pessoas. Aí eu cheguei lá, aí o pessoal conversou sobre tudo, menos o negócio, o grupo, a proposta dele. No fim ele fala, tá, vocês podem tal dia... Vamos marcar uma data. Aí ele vai e pede para cada um olhar na sua própria agenda, né? Ver se todos podem. Ah, beleza. Eu achando que vai ser um primeiro encontro de um grupo de um laboratório, de uma experiência, um ensaio, né? Não, já era o show, já era o primeiro show do coletivo Andar, Nadar, Voar, entendeu? Então não teve ensaio, não tem ensaio, não tem nada disso, entendeu? E nem tem combinado nenhum, se tem tom, se é andamento, não, vai aí, toca. E é uma música que tem uma juventude, assim, um frescor que é incrível. Eu lembro de uma das apresentações que a gente tocou uma peça que deve ter durado ali uns 15, 20 minutos, e parecia que era uma música feita com partituras detalhadas para cada um, eu juro para você. E assim, legal, pô. Algumas coisas acontecem assim, é a coisa do momento, né, da presença de quem está ali, de uma escuta, né, um ouvido, você está realmente atento ao que o outro está fazendo e buscar um diálogo que tenha esse respeito mesmo, né? Mas tem uma ordem assim, cada um propõe uma ambiência sonora, um som? Também não tem ordem? Vai da hora, vai do que vem. Se alguém tem uma ideia, apresenta. Se todo mundo segue, segue. Se não seguir, abandona. Então, mas, por exemplo, se você propõe, vamos supor, Benjamin, você propõe um tema no piano. Aí todo mundo vai atrás, né? Se achar boa. Se não achar boa, ignora. É muito louco isso aí, adorei. Vocês acham que a espontaneidade é importante, improvisação? Claro, vocês acham? Já está na cara isso? Depende, total. Agora, na hora de, por exemplo, gravar um disco assim, mesmo com uma composição já definida, como vocês têm as composições definidas, é importante você, na hora, fazer o take 1 que está valendo, porque tem muita gente que eu soube, né? O cara grava, depois quando ele vai gravando de novo, ele vai não é que vai piorando, ele não vai gostando porque não tem a espontaneidade daquele momento. Isso é real mesmo? É real. Perde o frescor. Perde o frescor. O segredo em estúdio é você ir melhorando sem perder o frescor. Eu acho, na minha experiência, em geral, a terceira gravação é boa. Em geral. A terceira. Por que a terceira? Por que a terceira? Sei lá, porque você faz a primeira, vai se aproximando, vai vendo coisas do próprio estúdio, vai se ambientando. Problemas sonoros de captação. Tem uma adaptação também, né? Uma adaptação à sua monitoração, a como você está se ouvindo, ouvindo outro, aí você faz um ajuste. Me dá mais isso, me dá mais... Aumenta o piano, um pouco mais de reverb, não sei o quê. Talvez tenha a ver com isso, né? Que o Benji está falando. Agora, eu já participei de gravação, me lembro que uma era o Caíto Marcondes, o Teco Silvinho Mazuca, para um disco do Belchior. E uma música mais longa. E quando a gente foi gravar, o Caíto falou assim, música tal, take único. E foi. Foi aquele take. Take único, é verdade. Agora, e é o que vale também, mesmo a música previamente estruturada, né, cantada, tocada, letra, música, melodia, harmonia e tal, os primeiros momentos são importantes, né? Eu ouvi do Cristóvão Bastos que a Beatriz, que o Milton canta no disco do Circo Místico, é take único. Eles fizeram só uma passada depois na primeira. E não teve outra. Legal demais, né? Olha só. Vamos ver então. Andar, nadar, voar, improvisações do coletivo. Uhul! Vamos quebrar tudo.
Estamos no bloco final aqui com o Rodrigo Bragança e o Benjamin Taub, que a gente falou aqui de muitos temas, desse disco Sobrevoo. Agora vamos ao serviço, né? Aquele momento que a gente tem que dar o serviço, mostrar onde está, como é que a gente pode entrar em contato, como a gente pode ouvir o disco, se vai sair CD físico, se vai sair vinil, o que vai sair, quem que está distribuindo. Eu já sei aqui que foi mixado pelo Ricardo Mosca, que foi lá no Carbono Sound Lab, por Zé Godoy, mixagem e tudo mais. Quem que vai lançar? Vamos contar tudo isso aqui para o ouvinte nessa reta final, antes de a gente ouvir a última, que é Deserto. Vamos lá. Quem que fala? Rodrigo, fala você. O serviço. Diga lá. Dá o serviço aí, Rodrigo. Dá o serviço. A distribuição está sendo feita pela Trattori. Trattori. Já está em todas as plataformas digitais. O disco físico está chegando. Deve chegar esses dias, inclusive. E também será distribuído pela Trattori. A gente tem divulgado os vídeos do projeto. Isso é legal falar, porque a gente tem vídeos de todas as músicas do disco. Estão muito bonitos os vídeos. E a gente tem divulgado nas nossas redes sociais e também no canal Inventos Poéticos. youtube.com/Inventos Que é youtube.com/Inventos Poéticos. Inventos Poéticos, tem aqui. Isso aí. E vai ter, já tem live que vocês já fizeram do disco, vão fazer outras, independente do show que vocês estão imaginando aí proximamente, com os protocolos e tal, tem alguma coisa nesse sentido? A gente fez no lançamento uma live, foi bacana. Teve umas questões técnicas, mas acabou sendo super bacana. E agora a gente está nessa de divulgar vídeo a vídeo e tal. O disco está tendo uma boa aceitação, né? Legal. Ele está sendo ouvido, ele está entrando nessas playlists que dá uma visibilidade também. As pessoas reagem bem, assim, tem depoimentos afetuosos e coisas do tipo. Então, está seguindo o seu caminho. A nossa música tem uma coisa mais lenta mesmo, né? A gente vai indo pouco a pouco, né? Como diz o mexicano, poque a poque. Então, tem esse percurso, vamos construindo, né? Legal. E vai sair, vocês falaram, vinil? Tá nos planos não, também? CD, não, CD. não. Só CD CD. físico, CD físico só. E hoje, como é que vocês acham que o CD físico ainda é importante, a distribuição? Porque tem muita gente que chega lá na rádio e fala, pô, cadê o CD físico? O tio aqui, o Colibri, quer ouvir o CD físico. Não tem mais, já põe tudo na plataforma e tal. Mas vocês acham importante ainda? A qualidade do som, né? Aquela coisa, né? Ou não? Acho que ainda tem o afeto, né? A fisicalidade. Mas fala você, Rodrigo. Rodrigo. Falar isso que eu gosto de abrir o disco ainda. Não é o vinil, né? Que a gente tem um prazer tátil maior. Ainda, né? Mas eu curto também. Eu acho que é gostoso abrir, ver, ter ele físico. Não deixa de ser um símbolo, né? Da materialização mesmo de algo, de um projeto, de algo que você preparou, que você ensaiou e teve um cuidado. Eu gosto disso, sabe? Legal. Eu sei que cada vez menos as pessoas valorizam e tal, mas a gente decidiu fazer justamente para essa curtição, para quem curte, né? Também poder ter essa E a qualidade do som que é melhor do que da internet. Você põe lá um caso, ouve num amplificador bom, numa caixa boa, é outra sensação, outra experiência, como diria, né? Outra experiência. Gente, total. Agora no final, para entrar em contato, Benjamin Taub, que eu quero fazer um workshop com o Benjamin Taub, saber das viagens dele, quero saber de pianos, das histórias, eu entro em contato. Qual que é o contato, Benjamin Taub? Diga lá. Seu e depois do Rodrigo. Tá, tem uma página no Face que é Benjamin Taubkin Músico. Tem no Instagram também, que é Benjamin Taubkin Piano e Vida. Tem o site do Núcleo Contemporâneo, que é nucleocontemporâneo.com.br. Bom, tem essas alternativas de contato, né? A pessoa me acha. Quem quiser falar comigo acaba me achando. E o Conexão segue firme e forte, Conexão. Conexão.com.br, né? Conexão Música, desculpa. Conexão Música. .com.br, segue. Certo. Rodrigo, você, para a gente encerrar aqui. Olha, também nas redes sociais, principalmente o Instagram, Rodrigo Braganca, _Ventos. Inventos, Inventos, né? É. O
O meu site, fica o convite também para o pessoal, tem bastante coisa que foi atualizado recentemente, então tem os projetos, tanto o projeto do canal, do Inventos Poéticos, quanto esse projeto agora, o Sobrevoo e outras coisas, rodrigobraganca.com. Beleza. Então tá dado todo o serviço, agora a gente fica com aquele abraço virtual, a gente vai ouvir Deserto, né? A canção Deserto do Rodrigo Bragança, que está no disco Sobrevoo, e a gente fica aguardando vocês a próxima, depois da pandemia, com um show ao vivo, que a gente vai curtir. Abração, saúde para todos nós. Valeu, aí. Colibri. Saúde para todos nós. Valeu, Colibri. Valeu, tchau, querido. Tchau, Super abraço. Outro, tchau. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando Equena. Fique com a gente.